Tudo bem? Vamos esperar a doutora Luciana entrar para a gente começar a nossa live falando sobre desfraude. Eu recebi bastante perguntas durante esses 2 dias e nada melhor do que uma especialista para falar sobre o assunto. Deixa eu ver se ela já entrou. Não, ainda não. E pronto. Tia pede. Ok. Ótimo. Agora foi. Olá, Oi, tudo bem? tudo Como você jóia? tá? Bom dia, Bom tudo bem? dia, tudo Bom dia, ótimo. que bom. Então, a gente recebeu muitas perguntas sobre desfraude e tem muitas perguntas iguais, então eu selecionei algumas que eu achei mais importante para a doutora responder para gente, Certo, tá? vamos Então juntos. vamos lá. Vamos Isso. sim. Bom, primeiro eu vou tentar fazer as perguntas sobre o desfraude geral, Certo, tá? Uma tá das jóia. perguntas que mais apareceu por aqui foi: quando começar o desfraude e como orientar o bebê? Certo, tá bom. Gente, eu vou falando, tá? E aí vocês vão me dizendo se o meu áudio tá bom, se vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando, tá bom? Porque esses dias o áudio tava meio ruim do meu celular, mas aí a gente vai vendo, tá bom? Então vamos lá. Quando começar o desfraude, né? A gente tem que entender que o desfraude ele é um processo de maturação de um bebê, maturação motora, maturação emocional e de maturação de linguagem também. Então, para começar um desfraude, o ideal é que esse bebê ele já tenha uma maturação motora de caminhar, de andar, de correr, e a gente tem aquele marco do pulo com os 2 pés, mas ele sozinho não é indicativo de começar o desfraude. Também ele, mas a criança precisa falar. Uma criança que não fala ainda, que não se comunica bem, é muito difícil que essa criança ela consiga fazer um processo de desfraude sem tantas interrupções. Né? E o processo de desfraude com muitas interrupções gera muitos traumas na criança. Existem alguns estudos que falam que o processo de desfraude, como sendo um processo fisiológico da infância, ele é, se não ou mais, mas entre os 3 processos mais complexos de se lidar. Ele compara o processo do desfraude com o processo de alimentação e o processo de sono. Então, o processo de desfraude é um processo muito complexo, que tem que ser feito com muito cuidado, né? Com muito respeito com a criança, porque pode gerar, vamos dizer assim, consequências para uma vida inteira. Tá? Quando eu começo um processo de desfraude que uma criança não está pronta, então vamos lá dizer que uma criança de 1 ano e meio, eu noto que ela às vezes pega na fralda. Quando faz xixi, como se estivesse incomodado, ou tira as aspas da fralda, né? Mas essa criança, ela não consegue se comunicar ainda muito bem, ela não fala, e essa criança também, ela não sabe dizer se ela tem fome ou se ela tem sede. Como o desfraude ele é um processo fisiológico, a criança que está pronta para desfraudar, ela já fala para você, pai e mãe, que ela está com fome e que ela está com sede. Uma criança que ainda não comunica isso muito bem para você, provavelmente é uma criança que vai ser muito falha no desfraude. Isso vai ser muito ruim para a criança, tá? Uma coisa que eu gostaria de falar já nesse início, né, é sobre aqueles quadros de recompensa que a gente vê muito no desfraude. Um dia desses eu vi, né, uma mãe me mandou sobre um desfraude que estava acontecendo na escola antes desse tempo da gente aí de quarentena. E aí no desfraude da escola existia um quadro de fotos de cada criança e na foto, embaixo da foto de cada criança tinha a fralda ou a cueca ou a calcinha. E aí, gente, isso para uma criança ver que tem um coleguinha dele que tá com a cueca e a calcinha ali, e ele tá com a fralda, isso mexe muito emocionalmente com essa criança, tá? Então ninguém quer ser fracassado, né? Nem mesmo uma criança. E eles percebem isso. E às vezes eles começam a querer agradar o pai, a mãe ou o professor, no caso da escola,
e a se burlar nesse momento que ainda não é o momento deles. Então, desfraude é algo extremamente individual. Vai ter crianças com 2 anos e meio que vão estar prontas, que já vão falar para você, que falaram que, né, eu quero fazer cocô. E aí a gente pode ir indo já para os pontos, né? Tem aquele ponto motor, tem o ponto da linguagem, já a criança também já fala que está com sede, está com fome, e ela vai falar. Ou ela fala que já terminou, fiz cocô, fiz xixi, e ela quer tirar a fralda porque está incomodado. Ou ele diz, que isso já é um passo mais avançado, que quer fazer. Eu quero fazer cocô, eu quero fazer xixi. Então, isso já é um passo mais avançado. Essa criança, ela está mais pronta ainda para o desfraude, né? Entendi. Eu tenho 2 perguntas aqui que eu acho que fala bastante o que você acabou de falar. Bom, a primeira, o desfraude coletivo na escolinha é ou não é uma boa ideia? Segunda, que eu acho que tem muito a ver. Devo recompensar meu filho quando ele fizer xixi no pinico? Então, eu acho... Vamos tentar responder essas 2 perguntas. Vamos lá. O da escola, eu acho que eu já comecei a responder, né? Assim, eu não sou a favor do desfraude coletivo. Porém, existem algumas situações. Hoje, nós estamos sem essa situação, né? Então, graças a Deus, vocês vão poder fazer o desfraude individual dos filhos de vocês. Mas, quando a gente está na escola, o que é que vocês podem falar? Se a professora quiser fazer o desfraude e você vir que sua criança ainda não tem uma relação com o piniquinho, nem com o vaso com assento redutor, essa criança, ela não fala ainda que vai fazer xixi, que vai fazer cocô. Essa criança não te comunica que tá com fome ou tá com sede. Ela não se dirige a você para dizer assim, mamãe, eu quero água, eu tô com sede. E sabe falar também. Sede e fome, né? Eu quero comer, quero beber água. Se ela não faz isso, você não vai iniciar o desfraude. E você vai conversar com a escola pedindo para que não inicie no seu filho, tá? Porque a criança, quando ela não é obrigada a fazer e ela não está já naquele jogo, né? A criança não se sente inferiorizada por estar usando fralda. Ela começa a se sentir quando eu falo que se ela usar a cueca ou a calcinha, que aí entra a questão do premiar quando usar e quando for ao banheiro, né? Quando usar o piniquinho. Se eu não premio, essa criança ela não tem na cabeça dela que é melhor ela ir pro piniquinho do que ela usar a fralda. É melhor ela acertar. Claro, um estímulo, né? Exato, né? Porque o desfraude é sobre intencionalidade. A criança precisa ter a intenção de. Se ela não tem, ela vai ficar muito bem do jeito que ela já tá. Claro. Certo? Mesmo aí... porque a fralda, ela é muito confortável para a criança, por conta da camada extra seca, né? Exato. É o que eu sempre falo aqui. Exatamente. Então, assim, é preciso que a gente não tire a criança da fralda enquanto ela não demonstrar para nós nenhuma intencionalidade. Quando ela começa a demonstrar, aí sim. Porque ela está pronta até mesmo para sentir um pouco do desconforto de se sentir um pouco molhada, né? Porque claro, isso já vai incomodá-la. Então, estimulando. Isso, e aí ela precisa estar pronta para receber isso. Né? Quando a gente fala de comportamentos, vamos dizer assim, de abono, de a gente premiar a criança porque foi para o pinico, aí a gente já vai para a segunda pergunta, é a mesma coisa, gente, num desfraude, eu pensar que eu vou premiar porque a criança usou o piniquinho, de quando a criança fica boa da gripe, eu vou premiar ela. Porque é fisiológico. Então, quer dizer que quando a criança não espirra, quando ela está com gripe, eu vou premiar porque ela não espirrou. Porque aquilo ali não me incomodou. Mas é fisiológico, tá? Então, é a mesma coisa. Às vezes, quando existem escapes, quando essa criança tá no meio do desfraude, ela faz xixi, não dá o tempo de chegar no piniquinho, ou ela fez na fralda, ou na calcinha, ou no intermediário, tá tudo bem. Não considerar isso como um acidente. No momento que eu considero isso como um acidente, não como uma parte natural do desfraude, aí a minha ansiedade reflete na ansiedade da criança. E aí eu vou ter muito mais problemas no desfraude, tá? É lidar isso como um processo fisiológico. Quanto tempo demora um desfraude? Mais ou menos. Eu sei que é uma pergunta bem relativa, né? Mas tem resposta para isso? Ela é muito, muito, muito relativa. A gente não gosta de dizer quanto tempo tem um desfraude. Porque o que é que acontece?
Dentro desse desfraude podem acontecer várias intercorrências. Então, às vezes, quando essa criança, como é um processo que envolve a emoção, qualquer coisa que abale a emoção dessa criança pode atrasar esse processo de desfraude. E aí a gente não vai saber o que pode abalar cada criança. Né? Claro. Às vezes o que abala... Não, pode terminar. Né? O que abala a criança, às vezes, é um bebê irmão que está vindo. Às vezes o que abala a criança é estar nessa quarentena, por exemplo, começou o desfraude, mas eu comecei a quarentena, a criança não sai de casa, ela está numa rotina diferente, ela está num ritmo diferente, vai abalar o desfraude. Às vezes essa criança adoeceu no meio do desfraude, é uma criança que vai ficar mais prostrada, é uma criança que vai ter febre, vai também interferir no desfraude. Então é muito relativo. Essa é uma pergunta que, infelizmente, ela fica sem resposta. Claro, e eu acho até justo também, né, não ter uma resposta, Sim. porque varia muito de criança para criança. Eu vou perguntar uma agora que eu acho que tem tudo a ver. É um pouquinho longa, mas eu acho que é dúvida também de muita gente em relação a esse tempo. Comecei a desfraldar minha filha em janeiro. Tudo estava indo bem até o 3º dia. Conversei com ela e perguntei se ela gostaria de voltar para a fralda e ela disse que sim. Com a quarentena, achei que seria uma hora boa para começar. Tem muita gente começando o desfraude na quarentena, até mesmo para poder acompanhar melhor a criança. Os 2 primeiros dias, desastrosos, mas a partir do 3º dia, tudo bem. Mas quando estávamos no 11º dia, por conta dos imprevistos, fomos para a casa dos meus pais. Até o 2º dia, tudo bem, mas depois parece que ela regrediu novamente. Me ajudem. Vamos lá, né? Tentar ajudar. A gente precisava, o ideal era a gente saber algumas coisas que aconteceram também nesses imprevistos, porque às vezes essas entrelinhas, elas são super importantes. Mas o que a gente consegue diagnosticar, vamos dizer assim, com tudo que ela relatou? Primeiro, né? Os primeiros dias, eles vão ser, entre aspas, desastrosos. Não quer dizer que esse desastre que ela relatou seja algo que essa criança não fosse evoluir nesse desfraude. Provavelmente essa criança, ela iria evoluir. O que a gente mais tem que se segurar enquanto adultos competentes, né, que a gente fala isso, né? Quando a gente vai fazer algum processo numa criança, ou de uma criança seletiva que não quer comer, ou de uma criança que o sono dela está interrompido, ou de um desfraude, a gente precisa, enquanto pais, primeiro se treinar. Então, nós precisamos ser adultos competentes. O que é um adulto competente? O que é um pai e uma mãe competente? É que eu tenho o poder de intervir, então eu tenho o poder de intervenção e de guiar, mas eu sigo a criança. Quando eu falo disso, eu cito Maria Montessori. O que é que Maria Montessori falava? Né? Siga a criança. Para você fazer processos inteligentes e com sucessos finais, você segue a criança. Então, se essa criança, ela deseja ir para o vaso, ela deseja ir para o penico, e aí a gente vai respeitar a opinião dela. Se ela prefere o piniquinho, vai ter piniquinho. Luciana, eu posso colocar o piniquinho pela casa inteira? Pode. Porque no momento que ela se sentir à vontade, ela vai usar e tem ali perto dela, na visão dela. Luciana, eu posso fazer o vaso com o redutor de assento? Posso. Contanto que eu precise ter, eu devo ter algum assento, algum banco ou alguma superfície onde essa criança sente no vaso e ela tenha apoiado os 2 pés nesse lugar. Porque senão eu vou ter um esforço absurdo do meu assoalho pélvico e essa criança não consegue nem fazer xixi, nem evacuar. Isso eu tô falando para as meninas, né? Os meninos vão ficar de pé. Mas os meninos também tem que ter um assento de elevação para eles conseguirem ficar em pé e eles conseguirem que o jato alcance, né, o vaso, tá? Entendi. Então aí deve ter acontecido alguma coisa dentro da casa dela para que ela tenha parado. Voltou na quarentena. Só que aí quando ela volta na quarentena, ela muda de ambiente a criança. Foi para casa da avó. Né? Então, na casa da avó, gente, a gente não pode entender como se fosse a nossa cabeça. E mesmo assim, eu já vou falar, e deve ter gente aqui que tenha constipação intestinal adulto, que não consegue ir ao banheiro, né, evacuar se está num ambiente diferente. Tem adulto, gente, que viaja e passa 7 dias fora de casa e passa 7 dias sem conseguir evacuar. Faz xixi no limite.
tá? Então, imagine essa criança que está num processo. Essa criança não finalizou. Então, precisa ser conversado. A primeira coisa, eu acho que ela não diz aí a idade da criança, né? É... Né? Eu acho que ela não disse. Não, ela não disse. Pois é, é importante também saber a idade dessa criança, porque quanto mais nova essa criança, mais dificuldade, mais pausas ela vai ter, tá? Então, é realmente começar a trabalhar com essa criança. Qual é a minha dica para você, mãe? É você começar a trabalhar na sua criança os processos necessários fisiológicos. Então, você vai começar a trabalhar com ela quando ela está com fome, quando ela está com sede, quando ela quer usar o banheiro. Você vai trabalhar essas três coisas juntas, porque elas estão interligadas, certo? E aí já fica também para quem está assistindo a gente a dica, tá? Trabalhe isso de forma conjunta. E a outra coisa, agora que ela está num ambiente novo, e também para quem quer começar o desfraude numa criança que já tem 2 anos e meio, tá? 3 anos, aí você vai começar a usar o banheiro na frente do seu filho. As crianças, elas só aprendem por imitação. Só. É a única maneira que as crianças aprendem. Elas são esponjas. Então, você vai começar a usar o banheiro. Você, seu companheiro ou companheira, vão usar o banheiro de portas abertas, tá? Para mostrar para essa criança que vocês também fazem isso. Que a maneira como vocês liberam as excreções é essa, tá? E, às vezes, a primeira maneira que a gente vai fazer é quando a criança fez cocô. Mesmo que tenha sido na fralda, você vai pegar essa fralda junto com ela e vai dar o tchau pro cocô no vaso. Que é o lugar aonde o cocô vai embora. Claro, Então, é muito psicológico essa fase, né? É muito processual, é psicológico, né? Cognitivo e emocional. É um processo basicamente cognitivo e emocional. E para começar, precisa ser fisiológico, ou seja, precisa partir da criança. Claro. Tem uma pergunta aqui, como apresento o vaso e o pinico? Eu não entendi muito bem, mas de repente... bom, essa pergunta, como apresento o vaso e o pinico, ou de repente a diferença? A diferença, né? Eu não sei. Eu acho que é também, eu acho que a pergunta dela é como se fosse assim, a diferença e como ela vai mostrar pela primeira vez, né, o dispositivo, ou o pinico, ou o vaso com assento redutor. A primeira coisa, gente, é antes de vocês apresentarem isso, perceber se vocês já estavam fazendo xixi e cocô na frente dessa criança. Vocês precisavam já estar com as eliminações de vocês sendo presenciadas pela criança. Então, se a criança já passou ali 15 dias, 20 dias, um mês, vendo você, seu esposo, né, usar o banheiro, ou até os irmãos também. A criança imita muito os mais próximos dela. Então, se essa criança tem irmãos, melhor ainda, talvez o irmão não queira ver, né, que o outro veja, mas ele vai dizer, eu vou fazer xixi. Eu vou fazer cocô. E abre a porta do banheiro, mesmo que feche depois. Porque o mais novo vai ver. E nós, adultos, sem cerimônias, tem que ser de portas abertas. Depois que você faz isso, você pode mostrar o piniquinho, por exemplo, de início. Quando você mostra o piniquinho, o melhor, né, é o piniquinho ser o menos colorido possível. Para ele entender a funcionalidade. Ou até pode ser colorido, mas que não seja, sabe? Um formato de bicho. Tem, às vezes, o piniquinho de sapo, né? Isso, eu vejo muito. Isso, muda a funcionalidade, sabe? A gente precisa que a criança veja que é aquela função de vaso. Se tem uma tampa que é um sapo, às vezes ele vai abrir e achar que é uma caixa de brinquedo. Eu já vi isso. Eu já vi muita criança brincando com o piniquinho. Exato. E faz todo sentido. É exatamente isso. Né? Às vezes eu me arrepio quando eu falo disso, porque a criança ela é muito inteligente, gente. A gente às vezes menospreza a inteligência das crianças. É verdade. Né? Então a gente precisa comprar algo que seja funcional, tá? Raramente a gente vai encontrar um branco. Eu acho que eu vi, assim, 2 piniquinhos brancos. Eu vejo muito fora. E tem até aquela mini privadinha que é muito fofa, mas aqui no Brasil eu ainda não vi. É mais difícil. Mas a gente encontra, por exemplo, uns que são coloridos, azul, vermelho e amarelo. São as cores primitivas. Básicos, cores primitivas, né? Sempre lembrar disso. A gente vai priorizar as cores primitivas, o vermelho, o amarelo e o azul, certo? E sem formato de outra coisa. Não é para ser um trem, não é para ser um sapo, não é para ser uma galinha, é para ser um pinico, certo?
E aí, a mesma coisa no assento redutor. Se eu puder comprar, aí o assento redutor, a gente vê muito branquinho normal, né? Se eu Isso, puder comprar o assento redutor branquinho normal com uma escadinha separada, sem ser aquela parafernália toda que um encaixa no outro e parece um corrimão, né? Não precisa disso, tá? Quanto mais simples, melhor para a criança entender. E aí você vai apresentar os dois. Geralmente no início a criança não quer sentar sem fralda. Ele quer sentar para experimentar. E aí ele vai sentar normalmente. Às vezes ele vai sentar de roupa, sabe? Para saber que aquele lugar é um lugar de sentar. E aí a mãe vai conversando. Por isso que é importante a linguagem. Por quê? Quanto mais a criança fala, melhor ela interpreta o que ela escuta. Isso é uma coisa cognitiva. Isso é uma informação cognitiva. Quanto mais eu falo, melhor eu interpreto o que eu ouço. Então, quando essa mãe fala, filho, esse piniquinho, a mamãe comprou para você sentar e experimentar do jeito que a mamãe senta lá no pinico dela. E ela vai começar a mostrar como ela faz e como ela usa o vaso e o pinico. E já essa criança vai querer fazer isso por imitação. Certo? Então, é basicamente essa forma de apresentar. Tá. Tem uma pergunta aqui também. Eu tenho todo aquele roteirinho, mas está chegando muita pergunta aqui interessante. É normal o número de vezes do cocô diminuir no desfraude? Com certeza. É muito normal. Por quê? Porque a criança no desfraude, ela vai começando a controlar o assoalho pélvico dela. Ela vai começando a controlar essa musculatura pélvica. Então, ele consegue pausar mais, porque é como você estava falando, a fralda é mega confortável para essa criança. Então, na hora que ela sente a mínima vontade de evacuar, ela libera. E ela libera, às vezes, o que ela não iria liberar, por exemplo, para fazer num piniquinho, num vaso, ou mesmo numa fralda, ou numa calcinha, numa cueca. Ela libera um trisco, porque estava na vontade e vai. O treinamento, aspas, tá? A liberação do esfíncter mais coerente, quando essa criança já está mais madura, essa liberação do esfíncter, ela fica mais condicionada à vontade da criança. Então, o que é que acontece? Essa criança, ela vai guardar mais, vamos dizer assim, para ela liberar em algumas horas específicas. E isso também se soma, porque o desfraude é um processo, né, multicausal, com a idade que a criança tem, que é pré-escolar, geralmente ela é acima dos 2 anos, que a criança quer descobrir o mundo e quer brincar. Então, essa criança, ela não quer perder tempo, todo o tempo indo evacuar. Então, ela guarda ali, porque ela tá brincando, brincando, brincando. Quando ela sente que a vontade aumentou, aí ela vai e se permite liberar. Então, é por isso, é como se fosse uma... Diga, pode dizer. Tem muita criança, isso também é uma pergunta, que tem preguiça de ir até o banheiro. E eu acho que é bem por isso, porque ela tá tão entretida ali na brincadeira, né? E aí, como estimular a criança a parar a brincadeira e ir até o banheiro? É super difícil, eu acho. É muito difícil. Na verdade, a gente tira um pouco desse termo de a criança ter preguiça de ir ao banheiro. Na verdade, ela não tem preguiça. A verdade é que ela não tem interesse. Sabe? Ela não está interessada naquele momento. Por quê? Porque ela quer brincar. Então, brincar é mais interessante para ela, né? Se o desfraude, gente, estivesse acontecendo com respeito e respeitando a vontade da criança e a idade da criança, vamos dizer, essas pausas não vão ser prejudiciais, tá? E a diminuição da ida dela ao banheiro também, da evacuação, elas não vão ser prejudiciais para a criança. Se, pelo contrário, eu estou tentando fazer esse desfraude muito mais na minha vontade, ou porque alguém disse que eu tenho que começar o desfraude, ou porque a escola falou que já tinha começado antes da quarentena e eu preciso continuar, aí sim, talvez eu comece a gerar nessa criança um medo que depois se transforma em trauma e, por último, vai se tornar fobia. E quando entra na fobia, que é aquela criança que tem a encoprese, ela se desloca para um lugar, ela só quer se espremer, ela faz uma face de dor, o cocô fica liberado como se fosse só aqueles raios de cocô durante o dia. E quando essa criança faz, ela chora para fazer cocô, o cocô dói, saem umas fezes muito duras. Nesse caso, aí você precisa de um especialista para tratar. Isso já é uma condição patológica, né? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com o desfraude, tá? Essa criança aí, que a mãe tá percebendo, seria mais interessante ela
continuar. Se ela estiver aqui, se você estiver aqui, você pode mandar o complemento de como é que tá agora a criança, com quantos anos você começou o desfraude do seu bebê, tá certo? Porque é muito bom você ter um cuidado de talvez, sabe, seria o tempo dela voltar para a fralda um pouco e perceber quando essa criança vai fazer, quando ela já está acumulando uma fralda muito cheia a cada 3 horas, sabe? Para ela começar a ter uma noção de qual é a temporalidade que essa criança poderia usar o banheiro e aí depois ela voltar para o desfraude, sabe? A gente não precisa ter medo, gente, de retornar aos processos. É muito melhor que a gente, às vezes, regrida, sabe? Do que a gente tente levar a ferro e fogo um processo que já tá com alguma dificuldade. Tá bom? Claro, e causar trauma na criança, Isso, né? porque é muito fácil causar trauma do desfraude. Como agir quando ele não quer mais a fralda, mas também não quer aprender a não usar? Seguinte, quando ele não quer mais usar a fralda, é um dos primeiros sinais do desfraude, né? Então, vamos lá. Lembrando dos sinais do desfraude. Essa criança precisa ter uma mobilidade ampla, ela precisa andar, ela precisa correr, ela geralmente já sobe escadas e ela pula com os 2 pés, certo? Depois disso, é uma criança que precisa estar falando, se comunicando muito bem. Ela precisa falar que ela tem sede, precisa falar que ela tem fome, precisa pedir quando ela quer comer, ela precisa escolher o que ela quer comer e ela começa a avisar que ela fez xixi, que ela fez cocô, né? E aí, nessa questão, tu só repete pra mim, só pra eu me lembrar de uma coisa que eu ia falar. Tá, eu acho que eu apaguei a pergunta. Ai, eu acho que eu apaguei, peraí. Porque eu tô Tentar me lembrar apagando. também. Como agir quando ele não quer mais a Sim, fralda, mas também não quer aprender a não usar? Pronto. E aí, ele começou a não querer usar a fralda. Aí aí a primeira coisa é, será que eu já tô mostrando como eu uso o banheiro? Começar a usar o banheiro. Filho, você não quer mais usar a fralda? Tá joia. Talvez seja o momento de você usar a mesma coisa que a mamãe e que o papai usam. Que é um paninho que a gente usa, mas que não vai segurar tanto o xixi. Mas aí a gente vai usar e vai fazer no piniquinho ou nesse pinicão grande. E aí, dependendo da idade da criança e do interesse, você primeiro vai mostrar as opções. E aí eu acho que você pode comprar um piniquinho e comprar um assento redutor com uma banqueta. E aí você vai fazer essa criança escolher. No caso dela, ela disse que ele não quer usar a fralda, mas também não quer ir para o pinico, não é isso? Aí, o ideal é ela mostrar as 2 opções. Se ele não quer mais usar a fralda, sinceramente, qual é a minha colocação? Eu sempre sou a favor do que Montessori fala, né? Siga a criança. É o primeiro sinal que ela tá dizendo, então não põe mais fralda. Deixa sem fralda, né? Coloca o intermediário, né? É uma opção, a peça que vocês vendem, porque depois você pode até falar mais um pouco, porque segura, mas ele vai se sentir molhado. Porque a criança que está querendo tirar a fralda é como se ela já tivesse maturidade fisiológica para entender que a eliminação dela precisa ser sentida. A gente precisa entender uma coisa. As eliminações para as crianças não têm o significado que as eliminações têm para nós. Para nós adultos, a eliminação é algo meio nojento, ruim. Mas também, se a gente pensar, quando você alguma vez ficou com prisão de ventre, quando alguma vez você não pôde fazer xixi, porque estava numa viagem longa, não tinha onde parar, né? Imagine aquela sensação. Gente, aquela sensação é horrível. É horrível. E quando você elimina, você pensa, meu Deus, que sensação maravilhosa, né? De poder chegar e fazer xixi, né? De conseguir chegar em casa e eliminar e fazer uma evacuação bem feita, de sentimento de esvaziamento. Então, por mais que a gente hoje, adulto, não tenha esse sentimento de eliminação, de carinho pela eliminação, a gente entende o quanto ela é importante e boa para nós. Só que para a criança, ela tem esse carinho pelas eliminações dela. Um carinho grande. Então, quando essa criança não quer mais usar a fralda, ela quer sentir a eliminação dela. Que a fralda não deixa ela sentir. Vocês compreendem? A fralda tem uma camada tão seca que a criança pode molhar essa fralda 4 vezes, vai fazer xixi 4 vezes e essa criança não vai sentir o xixi. Então, agora ela está dizendo que ela tem maturidade fisiológica para sentir o molhado. E deixa ela sentir. A partir do momento que ela sentir as primeiras vezes, aí você vai ter esse feedback dela.
se ela vai gostar, se ela vai pedir a fralda de novo, porque acontece. Eles começam a sentir, às vezes eles pedem, mamãe, eu quero a fralda de novo. E você vai colocar. Porque o processo é assim. A fralda, gente, ela não é abruptamente tirada. A fralda é deixada. É Esse é o verdade. grande Ela é deixada lance do pela criança. Eu desfraude. falo muito isso. A fralda não é tirada, ela é deixada, né? Então, o processo de desfraude, ele é misto mesmo. A criança vai usar calcinha, cueca, fralda. Outro dia ela vai usar o dia inteiro fralda. O outro dia ela vai pedir para ficar sem. Às vezes tem criança que termina de evacuar a primeira vez, as primeiras vezes no vaso ou no piniquinho, e eles querem ficar alguns minutos sem nada. Sem fralda, sem cueca, sem calcinha, livres. E tá tudo certo. A gente é que precisa estar preparada para o que vai acontecer diante disso, né? Quem tem que se preparar para o desfraude também, em primeiro lugar, são os pais, né? Bom, vamos lá. Para a gente fechar essa parte do desfraude geral e já entrar no desfraude noturno, bom, o que significa o desfraude na vida da criança? Vamos lá. O desfraude na vida da criança, ele significa uma mudança de fase. E essa mudança muitas vezes acontece junto e na mesma idade do que as pessoas chamam de terrible two. A fase da birra que as pessoas falam, né? Que na verdade eu acho essa fase linda. Por quê? Gente, é uma fase onde a criança está descobrindo que ela é ela. Que ela é ela, que ela é uma pessoa, que ela tem vontades, que ela tem desejos, que ela tem opiniões e que ela tem ações que não vão ser necessariamente a ação do pai, da mãe ou dos irmãos, mas que ela é um ser completo. E aí o desfraude ele só pode acontecer quando essa criança tem toda essa consciência. Ela tem consciência corporal, ela tem consciência emocional e ela tem consciência fisiológica e cognitiva. É uma criança que já fala, já expressa suas vontades. Então, é como se fosse assim. Eu pego a idade do Terrible Two, estico essa idade do Terrible Two, onde essa criança já passou um pouco da fase onde ela quer se expressar e não consegue, para uma fase onde ela já consegue se expressar. E aí eu entro com o desfraude, porque aí ela entende que ela produz algo. Porque a eliminação para a criança é o sentimento de que ela é produtiva. Vocês conseguem entender como isso é importante? E bem complexo, né? Muito. É muito complexo. Bom, então vamos entrar no desfraude noturno. Tá. Quando começar e como começar a fazer o desfraude noturno? Tá. O desfraude diurno, né? Só pra gente falar, aquele desfraude que a gente estava falando até agora, né? Ele é o desfraude diurno, tá, gente? Um desfraude onde a gente começa com mais de 2 anos a 3 anos. Quando vocês forem para a literatura, geralmente a literatura vai descrever 3 anos, a idade ideal, tá? Mas lembrando que cada criança é uma criança, tá? Entre 4 e 5 anos, se essa criança não desfraudou diurno, é legal você procurar um profissional, tá? O desfraude noturno, ele é um desfraude posterior. Às vezes a criança desfrauda diurno, passa 1 ano para desfraudar noturno, tá? O desfraude noturno, ele precisa... a criança precisa já estar com a fralda mais seca para você começar o desfraude noturno. Porque o que é que acontece? Geralmente eu falo assim, se você tem alguns dias seguidos de fralda seca, no desfraude noturno, né? Então, por exemplo, você começou o desfraude diurno, passou um tempo e tudo, e aí o desfraude noturno. Se o desfraude diurno é pela criança, o noturno é mais ainda por ela. Porque eu vou começar só quando eu observar alguma ação dessa criança. Que vai ser o quê? Eu vou observar se a fralda vem seca mais de 10 dias seguidos. Tá? Seca no sentido de, é claro que às vezes vai ter um xixi, vai ter uma micção que eu não vou conseguir sentir, né? Mas quanto mais seca essa fralda tá vindo, e é normal que aconteça isso depois do desfraude diurno, tá bom, gente? Lembrando aquela mesma pergunta que foi feita. Quando eu comecei o desfraude do meu filho, diminuiu as vezes que ele faz cocô por dia. Vai ser a mesma coisa com xixi. Porque ele vai aprender a guardar. Então, à medida que essa bexiga consegue se dilatar para guardar a micção,
ele começa a deixar essa fralda um pouco mais seca durante a noite. Então, quando eu tenho uma fralda seca durante a noite, durante uma semana que a fralda vem mais seca, aí eu posso elaborar com essa criança o desfraude noturno. Eu posso começar a elaborar com ele o desfraude noturno. Não é ideal, tá? Que a gente comece a dizer assim, não pode beber água de noite, né? Não pode beber líquido de noite. Depois de 7 horas da noite não pode dar mais nada de líquido, né? Tem que botar a criança para fazer xixi durante a madrugada, dormindo, para não fazer xixi na cama. Isso não vai alterar, gente, porque uma criança que ela é levada a fazer xixi, certo? Pela mãe e pelo pai, sem necessariamente ela tá com vontade de fazer xixi, às vezes você vai botar ela ali no vaso, ela não vai fazer xixi, ou vai fazer um mínimo de xixi. E mesmo assim, quando der na hora dela ter vontade, ela vai fazer xixi e vai molhar a cama. Tá entendendo? Então, assim. E aí, o ideal é que você combine com essa criança. Lembrando que o desfraude noturno, ele já é mais tardio do que o diurno. Então, essa criança vai ter uma compreensão maior ainda, certo? Trabalhar a questão com a criança de que ela é capaz, né, já de guardar o xixi, porque o desfraude noturno só é feito quando o diurno está muito bem estabelecido, certo, gente? Não é assim, não. Passou do desfraude diurno, passei 15 dias, vou fazer o noturno. Não. Para fazer o noturno, o ideal é que esse diurno tenha passado no mínimo 6 meses. Para você entender que aquilo ali está bem configurado, que o desfraude foi realmente feito, que ela já passou por várias intercorrências, porque em 6 meses dá tempo, né? De ter ficado doente, ter melhorado, ter passado algum problema familiar, ter melhorado e ela não regrediu. Porque para eu começar um desfraude noturno, o diurno tem que estar imperativamente bem estabelecido. E essa criança não deve estar indo e voltando. E para eu não gerar essa ansiedade na criança, eu que preciso esperar. Né? O adulto competente, lembrando lá, né? Precisa esperar. Claro. Então, eu espero ali pelo menos 6 meses, pelo menos, para eu iniciar e eu achar que essa criança está disposta para o desfraude noturno. Tá certo? Tá certo. Bom, meu filho tem 4 anos e ainda faz xixi na cama à noite. Tá, é normal, tá, gente? O desfraude noturno, ele é considerado, vamos dizer, entre aspas, tá? Porque quando a gente fala patológico, todo mundo fica tão ansioso, né? Mas quando ele é considerado para se procurar um profissional, é entre 6 e 7 anos, do noturno, tá? Porque a gente às vezes compara as idades. Isso, se o de 4 anos não tivesse conseguido fazer, mas a gente vai até 5 anos, o diurno, aí sim seria o caso de procurar um profissional. Mas o noturno, ele é esticado até 6, 7 anos. E quando não se dá, aí a gente tem que fazer um tratamento que a gente faz pediatra, psicólogo e urologista, que é um tratamento do alarme. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas é um alarmezinho que vem, a gente põe ele acoplado ao colchão. E aí, quando molha o colchão, esse alarme dispara. Tá? Então, ele é um tratamento, assim, tem algumas correntes da psicologia que não concordam, mas hoje, pela literatura, ele é o padrão ouro. É um tratamento meio que behaviorista, comportamental para a criança, mas é claro, essa criança precisa estar em terapia. Ela não pode simplesmente fazer só colocar o alarme, né? E a vida que segue. A mãe fazer por si só, né? Isso, de jeito nenhum. Ou mesmo a mãe fazer o pediatra, por exemplo, o urologista e a mãe. Não, tem que ter o psicólogo. E essa criança tem que ter iniciado primeiro essa terapia para depois de já estar com a terapia com o psicólogo, aí se coloca esse tratamentozinho do alarme. Mas lembrando, gente, isso é para criança de 6 a 7 anos. Isso não é para essa criança de 4 anos. Essa de criança de 4 anos, o que você vai ter que ver, mãe, é como foi o desfraude diurno. Né? Será que essa criança não teve traumas no desfraude diurno? Será que você também não está podando os líquidos que ela toma, né? Ou fazendo quadro de compensação nos dias que ela faz xixi ou nos dias que ela não faz xixi, aí ela ganha isso, ele ganha aquilo, tá? Então, talvez seja a hora de voltar à estaca zero no desfraude noturno e ter uma conversa com ele, perguntar o que ele acha melhor. Se acha melhor voltar para a fralda, se acha melhor partir para o intermediário, ou acha melhor ir para a cueca e sentir molhado. Esse intermediário, no caso, é o que você... entendi. Não sei como é que... tipo isso, né? Como é uma calcinha que auxilia o desfraude. Isso, exatamente. Né? Então, o intermediário que eu tô falando é isso. Porque seria uma calcinha e uma cueca
que você consegue enxugar um pouco do molhado para não dar tanto desconforto para essa criança. Aí eu acho que essa criança de 4 anos seria bem legal isso. Voltar à estaca zero, perguntar a ele se ele topa esse intermediário, mostrar, comprar logo, mostrar como é e comparar com a fralda. Mas se ele quiser voltar para a fralda, permita. Claro, Lembra sempre, gente, né? A fralda, ela precisa ser deixada e não retirada. Tá? Claro. Bom, ó, meu filho tem 5 anos. Eu não aguento mais acordar à noite. Ele faz muito xixi. Essa é uma pergunta, doutora, que eu também tenho. O desfraude noturno, na minha cabeça, ele é um pouco mais difícil, né? E muitas crianças tomam mamadeira à noite. Então, assim, eu sou uma pessoa que se eu tomar um copo de água à noite, eu acordo de madrugada para ir até o banheiro. Então, essa fase do desfraude noturno, ela não acompanha a fase que a gente está deixando de dar a mamadeira à noite para a criança? É uma Vamos pergunta lá. minha. Essa pergunta é polêmica para mim, certo? Eu sou uma pessoa, uma pediatra, né? Eu sou muito pró-amamentação. Então, para mim, a mamadeira à noite, ela teoricamente, depois que a criança faz 6, 9 meses, se for uma criança que não mamou, né? Se é uma criança que mama, ela vai mamar à noite, mas o leite materno, até assim, ele é ingerido em menor volume. Então, muitas vezes, ele não atrapalha essa questão do xixi. Com relação à mamadeira, né? A mamadeira ela tem um fluxo que a gente chama por gavagem. Então, na hora que eu desço e coloco a mamadeira aqui, ela desce de uma vez. Tá, 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 tá. E a criança tem uma necessidade de sucção. Muitas vezes o desfraude também, cognitivo, ele está associado a essa questão dessa necessidade de sucção. A criança não tem a atenção plena no corpo dela. Então, a criança que passa a noite chupando chupeta é mais difícil de desfraudar. A criança que toma mamadeira à noite é mais difícil de desfraudar. Por quê? Na hora que ela tá tomando a mamadeira, eu tenho a sucção, que ela fica, aspas, lombrada ali, ó. Ela não sabe É uma o que está delícia. acontecendo com ela. É um prazer. E a mamadeira ainda tem um outro plus, que é o líquido que entra, né? Então, eu tenho um líquido que entra e a sucção ali. Na hora que a criança se concentra na sucção, ela não consegue mais ter uma propriocepção. Ela não consegue mais entender, né, o que está acontecendo no corpo dela. Então, para ela prender, certo? Reservar o xixi ali é muito mais difícil. Então, ela vai liberar. E vai realmente fazer xixi, vai molhar a cama e tudo. Então, a criança que tem, depois de 9 meses, uma criança que não mamou e que teve mamadeira, o ideal é que a gente comece a transferir essa mamadeira para um copo. E aí, quando a gente transfere a mamadeira para o copo, a criança não toma mais de noite. Por quê? Porque para tomar num copo, eu preciso estar sentada, acordada e alerta. E aí, eu não tenho mais que fazer isso. E aí, nesse caso, seria uma consulta com um profissional para ver essa visão integrada. Porque aí a gente tinha que tirar a mamadeira, fazer essa criança conseguir comer melhor no jantar e na ceia, para que ele tivesse, né, vamos dizer assim, uma carga energético-calórica suficiente para demorar na noite toda, passar a noite sem sentir a fome e conseguir, de fato, só acordar de manhã. Isso vai facilitar o processo do desfraude e do desmame da mamadeira, né? São duas coisas que acontecem juntas. Então, de fato, a sua pergunta ela é muito válida por causa disso. Tem muitas crianças que demoram mais a desfraudar, porque são crianças que tomam mamadeiras à noite. E essa mamadeira, gente, pelo menos depois de 1 ano, ela precisa ser tirada. Não tem nenhuma necessidade da criança comer à noite. A necessidade é muito mais nossa, tá? Muito mais nossa. Então, para essa criança, essa coisa dessa mãe que tá exausta, privada de sono, né? Acordando à noite, ela precisa rever a alimentação do filho dela durante o dia inteiro, reprogramar essa alimentação, tirar essa mamadeira noturna, tá? Para que ele consiga segurar mais esse xixi para conseguir que ele não acorde durante a noite, né? E lembrar da chupeta também. Às vezes, o bebê que chupa chupeta, ele se desconcentra, ele se desliga do corpo dele, fica ali, ó, na chupeta, ele não consegue se concentrar no desfraude. E lembrar que se a gente pensa numa criança que está fazendo desfraude noturno, essa criança com certeza tem mais de 2 anos e meio. E eu chupar chupeta, uma criança que chupa chupeta para dormir com mais de 2 anos e meio, eu já prejudiquei toda a arcada dentária, posso estar prejudicando respiração.
a criança vira um respirador bucal. Então, gente, isso é muito grave, tá? Tem uma pergunta aqui, a última pergunta eu vou fazer do meu questionário, mas tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante e eu acho que praticamente você já deu a resposta. O desmame da chupeta seria melhor acontecer antes do desfraude? Pelo menos no noturno, sim, né? Com certeza. Tá? E aí é lembrar que às vezes é mais difícil tirar essa chupeta, porque eu associo a chupeta a outros momentos de hipnose, tá? Um deles é a tela. Às vezes a criança fica ali, ó, na tela. Aí ela se desliga do mundo total. É uma criança que não tá ligada aos outros estímulos. É uma criança que não percebe o que tá acontecendo na casa dela, tá? É uma criança que fica realmente alheia. Alheia a tudo. Então, isso não é bom. Então, se a criança quer... A primeira coisa para tirar a chupeta é a gente dizer assim, você quer chupar a chupeta? Então, você vai deitar na cama, eu vou ficar do seu lado, mas você vai só chupar a chupeta. Não é brincando, não é sentado no tapete, brincando, não é vendo nenhum filme, nenhuma TV. É ele matar a necessidade de sucção. Aí ele vai ver que na idade que ele tá, não é interessante para ele ficar só sugando a chupeta. Era legal sugar a chupeta, que dá prazer, mas montando o brinquedo que ele gosta de montar. Né? Era legal ficar chupando a chupeta, mas na frente da tela, que não devia estar também. Mas aí são outras lives, né? Mas aí, então, assim, quando eu levo uma criança que já tem mais de 2 anos para um lugar e digo, ó, eu não tô proibindo de você usar a chupeta, mas você vai usar a chupeta aqui. Eu tô do seu lado. Aí ele vai começar a perder o interesse. Tá? Ótimo, tá. Então vamos para a nossa última pergunta. Vamos. A live tá tão boa que passou super rápido. A gente já tá 50 minutos aqui. É verdade. Enfim, e vamos lá. Eu estou tendo muita dificuldade para desfraldar o meu filho à noite. Me deem uma luz. Vamos lá, uma dica. Não sei, assim. A gente falou algumas coisas, né, já, mas assim, a primeira coisa é ver. Se você já desfraudou de dia, pela pergunta, eu acho que já desfraudou de dia, né? E aí é conversar com a criança, né? Converse com a criança para ver o que ela prefere, né? Se realmente ela tá na hora, porque às vezes essa criança não sente vontade, né? De tirar a fralda naquele momento. E se essa criança não tem mais de 5 anos, deixa ela pedir. Vai ter uma hora que ela vai querer tirar a fralda para ir dormir. Tá? E aí tirar a expectativa de você. Se ela disser, topo, mamãe, uma coisa é comprar um livro que fale sobre desfraude. Tem um livro, e aí eu não tô fazendo merchandising, é só um livro que eu acho muito interessante, da Psimama, Tchau Fralda. É muito legal esse livro, tanto pra gente ler primeiro, quanto depois pra gente ler com as crianças. Então, seria o caso de você usar esse livro. Usar esse livro pra ele, ler esse livro com ele. E no momento que ele se sentir à vontade, você tira a fralda, substitui pela calcinha, né? Ou pela cueca intermediária que tem aquela proteção para secar. E aí depois vai tirando, né? Aí pode usar um protetor de colchão, gente, para não ser mais estresse para vocês. Porque muitas vezes o desfraude se torna um estresse pelo despertar à noite, a criança se sente molhada, fica chateado, aí a mãe acorda, tem que botar lençol para lavar. Então, quando a gente minimiza isso, né? Esses estresses, a gente consegue levar o desfraude de uma maneira mais leve também. Acho que é isso. Ok. Olha, eu queria agradecer muito. Eu acho que a gente respondeu a maioria das perguntas que eu recebo por direct. Nada melhor que uma especialista para falar sobre o assunto. Eu não gosto de responder esse tipo de pergunta porque eu não tenho esse embasamento científico, né? Assim, médico. Então, achei que foi muito legal. Estou vendo que muita gente gostou. E é isso, eu queria agradecer muito. E também preciso de uma ajuda. Eu não sei gravar a live. Tá todo mundo pedindo aqui para deixar essa live gravada. É assim, quando você encerrar, aí vai aparecer compartilhar no Stories, ou lá em cima, no canto esquerdo, tem salvar. Se você quiser salvar para deixar no IGTV, seria legal. Só demora para carregar. Você salva lá em cima. E aí depois compartilha no Stories. Porque só de compartilhar já vai ficar salvo 24 horas. Mas como é uma live que respondeu a maioria das perguntas, seria legal subir para o IGTV, né? Para ficar salva mesmo. Aí tenta fazer isso. Queria agradecer também, né, pela confiança, tá? Dizer que eu estou disponível para próximas, né, lives, se vocês quiserem. Obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada a vocês que estavam com a gente agora nesse sábado de manhã. Bom final de semana.
E contem comigo. Qualquer coisa, estou lá no Tia Pede para ajudar vocês também. Ótimo, muito obrigada. Tá bom. Um beijo. Um beijo. Tudo de Tchau, bom. um beijo. Tchau, tchau. Depois mandar foto pra mim do print das pessoas que assistiram. Tira um print. Tá bom, pode deixar. Pode deixar. Beijo. Beijo.